cerca de 6% dos brasileiros são dependentes químicos. Esse número pode parecer pouco, mas imagine na sua família. Hoje iremos falar sobre um assunto muito polêmico e interessante, mas antes de começar nosso Química em 10 minutos, eu sou a Camila. Eu sou o Jackson, e como a Camila já disse, esse assunto é muito polêmico, mas é muito importante adquirir conhecimento sobre esse assunto. E para isso, trouxemos 3 formadas em técnica em química do Senai Nova Lima, especialistas nesse assunto. E elas irão tirar nossas dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para nós. Elas são Emily, Bianca Ei, gente. e a Laura. Oi, pessoal. E pra gente começar hoje, eu vou perguntar primeiro, vou direcionar a minha primeira pergunta para Bianca, que é o que são narcóticos? Então, gente, narcóticos é mais conhecido como drogas, que são substâncias que provocam a diminuição de sensibilidade e a sensação de bem-estar, conduzindo à habituação e à dependência se usados de modo exageradamente. Por isso que o nome das farmácias são drogarias, né? Porque narcóticos são drogas. Sim, e lembrando que drogas não são só coisa ruim, né? Também são remédios, medicamentos que servem para melhorar. Aspirona, oxicodona. Com certeza, é legais. E eu, Emily, como que esses narcóticos funcionam? Basicamente, eles atuam, né? Quando você começa a usar ele de forma indiscriminada, que você toma sem receita, tipo, tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar, ele te vicia e causa dependência. E quando você tenta parar, ele causa abstinência, e quando você volta a usar, porque geralmente quando você dá abstinência, você não consegue resistir, você acaba tendo uma overdose e pode até morrer. Inclusive, é o que mais acontece. O pessoal morre geralmente por dormir, né? Com o efeito daquela substância e dormir de barriga para cima e acabar vomitando. Sim. E quais são os principais efeitos que eles causam? Bom, os principais efeitos é a sonolência, né? Junto com a hipnose. E também a analgesia. Muitos medicamentos são também mais específicos, como por exemplo a codeína, que é um para antitosse, né? Também existe alguns que causam efeitos mais graves, como é o caso da heroína, da morfina, e aí depende mais, que causa uma dependência maior aos pacientes. Inclusive tem uma série que fala sobre isso, gente, chama Os 13 Porquês, tem na Netflix, assistam. Qual que é? Os 13 Porquês. Muito boa, galera. Tem um menino lá que chama Justin, ele começa a fazer uso de heroína, ele já fazia uso de drogas mais leves para se livrar de problemas familiares e acaba usando uma agulha suja para aplicar e morre de AIDS no final da série. Spoiler. Então, a gente tem que alertar duas questões das drogas. Primeiro, que você pode contrair doenças por causa das injetáveis e também doenças pulmonares, quando você fuma uma droga, doenças no fígado e no rim, quando você bebe uma droga. Aliás, o álcool também é uma droga. E a questão de que fornecimento de drogas, tirando o álcool, porque virou algo normal, fornecimento de drogas é crime, é tráfico de drogas ou narcotráfico. Então, assim, independente se você tem a receita pra você tem que tomar. Você não pode fornecer essa droga, esse medicamento para outras pessoas. Remédio de tarja preta, remédio que só é vendido com receita. Inclusive, na minha opinião, todos os remédios deveriam ser vendidos com receitas. Eu tenho uma experiência própria, que eu tomava tanta dipirona que meu corpo começou a produzir as dores de cabeça, tipo, todo dia. Só pra eu tomar minha dipirona todo dia. Aí eu simplesmente falei assim, eu não vou tomar mais dipirona, eu vou ficar com dor de cabeça o dia inteiro, mas eu não vou tomar dipirona. E foi muito difícil, porque quanto mais eu tentava resistir, mais a minha cabeça doía. Mas eu falei, não Tenta, já vi alguns. E como que essas drogas, como que elas reagem no cérebro, na mente do usuário? Olha, eles possuem um pensamento muito negativo, pessimistas, né? Não tem vontade de fazer nada. As atividades que eles realizavam antes, que gostavam, hoje em dia não tem mais vontade. E esses casos, assim, pode levar até a depressão. Inclusive o que a gente mais vê com as pessoas que usam droga hoje em dia, né? É aquela, minha vida não
faz sentido. Sim, Fumar um baseado. meio que relaxar, mas É aquilo que eles acham, né? Uma coisa momentânea que vai curar ali, mas é só aquele momento, né? E eles preferem buscar uma escapatória ali numa substância do que ir lá e procurar uma terapia. Ai, terapia é caro, terapia não vale a pena. Primeiro, que o SUS fornece terapia é terapia coisa de doido. gratuitamente. Segundo, terapia não é coisa de doido. Depois da pandemia, gente, todo mundo desenvolveu problema psicológico. Não tem uma pessoa que tá sã hoje em dia. Ou seja, todo mundo é doido. Todo mundo tá. Eu sou não. E os jovens populacionaram, tipo, fizeram isso ficar mais populacional, né? Tipo, ficaram famosinhos, tipo, é uma coisa que existe em todo lugar, que eles falam, que eles comentam, em músicas mesmo, é muito explícito isso. E tem alguma forma de se identificar que a pessoa tá com algum sintoma, alguma coisa assim? Então, existem alguns sintomas, mas a gente também não pode generalizar. Existem pessoas que tomam os medicamentos com receita e acaba tendo esses sintomas também. Mas, por exemplo, tem alguns que são para dor de barriga, né? Quando a pessoa tá com diarreia. Então, se a pessoa não tá com esse problema, ela acaba ficando constipada. Outros, por exemplo, a cocaína acaba causando a dilatação da pupila. Alguns deixam os olhos vermelhos. Outros geram uma contração da pupila, que a pupila fica praticamente invisível. Então, assim, depende muito da substância que a pessoa usar. Mas todos causam um efeito colateral. A gente só não consegue generalizar. Falar, tipo assim, a pupila dela tá dilatada porque ela usou uma droga. Porque pode ter outros fatores que levam a isso. E hoje em dia os adolescentes popularizaram muito isso, né? Igual a Laura falou. Eles acham modinha ficar usando essas drogas, acham o máximo. Vocês teriam uma ideia de como conscientizar os jovens de hoje em dia? Assim, acho que tem que partir da família, né? Desde o princípio. Porque o exemplo de casa é primordial. E pai e mãe entrar nesse meio, tipo, dar conselho, chamar atenção, conversar antes que ele entre nessa vida, né? E parar de falar que tudo é frescura também, porque, querendo ou não, os millennials, né? Que é nossos pais, nossos avós, eles acham que problemas psicológicos é tudo frescura, porque na época deles, a ansiedade e a depressão não tinha essa visibilidade que hoje, graças a Deus, tem. Então, pra eles, não é algo que eles levam a sério. E eu acho que, assim, pra conscientizar as pessoas mais velhas, pais, mães, tios, avós, pra conversar com o filho de vocês, né, com o parente de vocês, pra não acabar levando eles tanto pra esse caminho quanto para o caminho da depressão. E acaba levando ao suicídio também. Muita gente, infelizmente, perde a vida por causa dessas doenças que é chamada de frescura. E lembrando que até os 21 anos, os jovens são em formação, né? O cérebro do jovem ainda está em formação. Então é a principal idade que os pais, os amigos devem ter conselhos sobre os narcóticos. Que eles ainda têm um aprendizado todo Sim, pra ser formado, né? levando a consequências, né, depois que são irreversíveis, dependendo do que você ocasiona com as drogas. Isso, e você sempre vai procurar mais droga, né? Porque o seu corpo, ele acostuma com aquilo. Então E você sem perde. contar que quando você começa a usar determinadas drogas, ela atrasa também esse desenvolvimento, né? Poxa, que pena. Infelizmente, nosso tempo foi curto. Em breve traremos você novamente para tirar mais dúvidas nossas. E agradecemos vocês, boa noite. Lembrando que agradecemos nossos patrocinadores, a Pura Milk, Que é uma linha de hidratantes feita à base do soro do leite, que tem hidratante corporal, hidratante para o cabelo. E a Vegan Site, que é uma marca de chantilly vegana à base de glúten. Gente, lembrando para vocês que a Purimilk, apesar de visar todo o desenvolvimento, é contraindicado para pessoas que têm alergia à lactose. Pessoas com intolerância alimentar devem procurar seu médico. Muito obrigado. Boa Nós noite. agradecemos. A gente pode